E aí, galerinha, tranquilidade total? Nessa aulinha de agora eu vou falar sobre os estados físicos da matéria. Uma coisa que está associada ao teu cotidiano, né? Deve ter visto lá em química já alguma coisa. Aqui eu quero só dar uma análise geral para vocês também, para que a gente possa dar continuidade a esses estudos de termologia. Bom, aqui você tem três estados físicos que a gente tem, né? Sólido, líquido e o gasoso. Do sólido para o líquido, você tem um processo de fusão, quando acontece a transformação, né? De estado. Quando você tem o líquido para o gasoso, você tem a vaporização. O processo inverso, gasoso para o líquido, liquefação ou também condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Caso você leve, por exemplo, alguém do estado sólido direto para o vapor, sublimação. Se você leva também alguém do vapor para o estado sólido, você também vai chamar esse cara também, esse processo inverso de sublimação também. Beleza? Tranquilo? Bom, o estado sólido, você tem as moléculas mais agrupadas. Logo, você tem volume e forma que são bem definidos. Beleza? Tranquilo? Já no estado líquido, você tem volume bem definido, porém o formato depende do recipiente que contém esse líquido. Beleza? Então, por exemplo, um copo com água, você vai ter a água se moldando aquele formato. Se você tiver uma quantidade de água numa outra garrafa, que for, você vai ter essa água se moldando a esse novo ambiente, a essa nova garrafa. Beleza? Então, volume é muito bem definido, porém o formato depende do recipiente. Já no estado gasoso, você não tem nem forma e nem volume bem definidos. Por quê? Depende de quem está contendo, quem contém esse estado gasoso. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, então vem comigo, não me abandona, hein? Aqui você tem um possível chamado quarto estado da matéria. Até a ciência às vezes discute em falar sobre esse quarto estado, se ele é um quarto estado ou não. Mas eu quero só que você entenda de maneira geral o seguinte. Nós falamos do sólido, do líquido e do gasoso. Se tu parar para pensar no estado gasoso, você tem uma estrutura em que você tem um gás que é eletricamente neutro. Conforme você vai aquecendo, aumentando a temperatura desse estado gasoso, vai chegar um momento em que vai haver uma quebra dessas moléculas. Então você vai ter átomos livres, você vai ter elétrons livres, você vai ter íons naquele processo. Logo, o que é o plasma? O plasma é um estado em que você tem uma estrutura ionizada, ou seja, o plasma ele conduz eletricidade. Tá? Quer ver um exemplo disso? Que a gente pode pensar aqui em algumas estruturas que têm o plasma. Em algumas partes do Sol, por exemplo, as manchas solares, você tem ali uma temperatura tão elevada, que passa dos 80 mil graus Celsius. Você tem uma situação de plasma ali. Estrelas como um todo, né? Vamos dizer assim, você também tem uma situação de plasma, que é um gás, vamos dizer assim, que foi elevado de uma temperatura absurda. Beleza? Bom, outro exemplo também para a nossa vivência diária, você tem aqueles globos, que são chamados globo de plasma, vamos dizer assim, né? Quando você bota a mão nele, você fica vendo vários raios, né, ali dentro. Aquilo também é um estado de quê? Um estado de plasma. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, e aí, uma outra coisa muito interessante que eu quero falar para vocês também aqui, já falando, passando dessa parte já do plasma, é falar de um possível quinto estado da matéria. Gente, tudo tudo tem uma energia cinética. As moléculas sempre estão em movimento. Por exemplo, você não está vendo aqui agora, nem na sua casa, o ar se movimentando, mas as moléculas estão se movimentando. A estrutura sólida que você vê na tua casa, de armário, de chão, de repente, de uma cômoda, não importa, uma estrutura sólida. Ali também você tem movimentação dos átomos. No estado líquido também. Quer ver um exemplo disso? Quando você, por exemplo, pensa numa ponte, uma ponte bem grande, né? Aqui no Rio, por exemplo, a ponte Rio-Niterói. A cada certa quantidade em metros, você tem um espaçamento. Para que serve esse espaçamento? Num dia de muito calor, o que é um dia de muito calor, King? É um dia de temperatura muito elevada, né? E aí, você tem o quê? As moléculas elas se afastam umas das outras no estado que compõem o estado sólido. Logo, se eu tiver uma placa muito encostada na outra, quando eu tiver essa expansão, ela vai se encostar uma na outra e pode quebrar. Beleza? Então, aqueles espaçamentos que você tem é justamente para dar o quê? Uma margem de segurança para que a matéria possa se expandir com tranquilidade, sem trazer nenhum dano.
Quer ver outro exemplo disso? Quando você tem aqui de um poste para o outro, normalmente o fio faz uma leve barriguinha, né? Por que acontece aquilo? Será que se eu botasse o fio reto, esticadinho, não gastaria menos, King? Sim, gastaria menos. Porém, num dia de muito frio, o que é um dia de muito frio, King? Uma temperatura muito baixa, você teria as moléculas mais juntinhas umas das outras, né? Logo, esse fio tenderia o quê? A se esticar muito. Então, quando ele se esticasse muito, em função das moléculas ficarem mais agrupadas, ia acontecer o quê? Esse fio iria se romper. Beleza? Então, aqui eu dei alguns exemplos para vocês de situações que necessitam no dia a dia de terem um espaço para elas poderem se movimentar. Agora, imagina que você fosse resfriando, tá? Alguma coisa, resfriando, resfriando, diminuindo muito a temperatura. Vai chegar um determinado momento em que essas moléculas que compõem essa estrutura não vão mais conseguir se movimentar. Por quê? Porque elas vão estar tão resfriadas, que elas não vão ter mais o quê? Capacidade de se locomover. Esse possível quinto estado da matéria é exatamente o condensado de Bose-Einstein. Ou seja, é o momento em que você resfriou tanto uma estrutura que ela não consegue mais se movimentar. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, espero que você tenha curtido essa aula. Ficamos por aqui nos estados físicos da matéria. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Valeu!